Olá, amigos da agroquimiologia. Conforme a gente sempre fala, né? Isso aqui não é uma grade. Primeiramente, eu esqueço disso. Primeiramente, bom dia a todos. Sabadeira, cansadeira, tudo cansado, mas vamos em frente. Desejando bom final de semana a todos aí. Vamos em frente hoje falando de fisiologia vegetal numa abordagem bioquímica, beleza? Bom, esse daqui eu coloco, né? Viabilidade do insumo agrícola e sua visão hexadimensional e as 3 leis que o regem que estão no livro e tal. Esse aqui é só uma panorâmica, vamos dar uma saltada em diante. Tá, aqui a gente numa outra aulinha lá meio esparsa, uma vez que não é a grade, a gente está tentando aglutinar. Aglutinar eu não gosto, né? Porque aglutinar é uma forma esquisita de organizar. A gente falou de estimulantes vegetais, aminoácidos, tal, né? Alguns bioestimulantes, né? Regulador de vegetal, simples, suas classificações. Aí uma certa parte a gente fala antes de entrar nos defensivos biológicos, a gente fala de indutores de resistência, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso daí nessa abordagem bioquímica, certo? Fisiologia vegetal numa abordagem bioquímica. Vamos entender melhor o que é isso aí. Esse aqui de novo, tá? Vamos pular, né? Porque, lógico, fisiologia vegetal todo mundo quem é do ramo já conhece. Às vezes, de vez em quando eu falo, lembra do ectodesmo, tal, esse tipo de coisa. Então é só mais ou menos para a gente ter uma visão, uma noção geral. Isso no livro, lógico, aqui eu coloco no telão, tá bem, como é que fala, desfocado, mas é só para a gente ter uma noção. Tá, vamos lá. A gente estava falando de indutor de resistência, fisiologia vegetal, né? Numa abordagem bioquímica. Mas vamos começar o seguinte, com uma ponta lá, Lincoln Tais, tá? Olha que interessante. Embora os vegetais não apresentem um sistema imunológico, eles são surpreendentemente resistentes a doenças provocadas por fungos, bactérias, vírus, nematóides, que estão sempre presentes no ambiente. Sim, beleza. Existem diversos tipos de mecanismos que os vegetais têm, através da evolução, né, desenvolvido para resistir a esse tipo de infecção, ou seja, uma espécie de imunologia que os próprios vegetais têm, incluindo aí a produção de agentes antimicrobianos, que mais? É uma chamada, né, a chamada de resposta de hipersensibilidade, e um dos mais importantes, que é um tipo especial de imunidade vegetal, é aquele que a gente denomina, né, de SAR, né? Systemic Acquired Resistant. Tá, beleza. SAR, ou indução de resistência adquirida também, né? Beleza? Que é o WIRA. Tá, os vegetais aqui tem uma parte do nosso livro, tá aqui, indutor de resistência, né? Na página 240, vamos falar de uma parte de fosfito, mas que envolve bastante coisa. Vamos lá pegar. Quando um determinado vegetal se prolifera em maior quantidade e abundância, né, comida tem bastante. Aí vem fungo, bom, isso daí todo mundo sabe. Esse é mais para os menos os neófitos na parte de fisiologia vegetal e agronomia, tá? Existem nas plantas chamados metabólicos secundários, ou seja, depois da cotina lá, que é das barreiras da folha, esses metabólitos secundários não estão diretamente envolvidos com o crescimento ou desenvolvimento de planta. Lembra que eu falei lá do Lincoln Tais, que é o sistema imunológico que eles têm? Beleza. Esses metabólitos são divididos em 3 grandes grupos, lá no livro tá? Os terpenos, os compostos fenólicos e os compostos nitrogenados. Nesses 3 grandes grupos existe uma imensa variedade de metabólitos secundários. Olha só como subdivide. Quer dizer, só que alguns são de maior interesse para a agroquimiologia, para a nossa ciência. Muitos desses metabólitos liberam toxinas voláteis, vamos lá, depois a gente vai explicar, cuja função básica é intoxicar os patógenos, de maneira que eles reduzam a sua ação. Reduzir a sua ação, não é matar. Vamos lá. Além disso, para a produção de tais metabólicos, como sabemos, há gasto de energia pela planta, de modo que ela poderá não suprir seus mecanismos de autodefesa de forma eficiente. Ou seja, então a suplementação externa, exógena de compostos capazes de induzir a resistência das plantas, devem ser aplicados de forma equilibrada.
Esse equilíbrio, não sei se vocês lembram de uma aulinha que eu falei lá sobre cálculo de dosagem dentro de um produto e cálculo de dosagem na aplicação desse metabólico, que dependendo do metabólico causa fitotoxicidade. É a diferença entre remédio e veneno, beleza? Aliás, tem muita dimensão aí por aí que vai ser mais expandida a respeito. Então a gente criou um eixo de indução. Lesão, mensagem, procura por dentro da planta, geração de metabólito e a produção, desculpa, a redução na ação do patógeno. Na procura, essa procura entre aspas aqui, requer mais gasto de energia, fonte exógena, menos gasto de ATP, dependendo do tipo de indutor de resistência, certo? Beleza? Deu para fixar mais ou menos isso na cabeça? Tá aí quem tem mais a parte do livro aí, dá para saber melhor. Tá, isso aqui tem uma parte do livro lá também, que eu extraí, lógico, a gente coloca, né, a extração, né, de onde extraiu tudo certinho, a forma de edição, aqui tem preto e branco, tá mais ou menos assim, ó, lá aquilo que eu falei dos metabólicos. Folha lesada, tá, uma herbívora qualquer lá. Então o que acontece? O sistema, esse próprio sistema de geração de metabólito, existe um polipeptídeo, veja bem, um polipeptídeo com ação hormonal. A ação hormonal, a própria planta. Beleza. Lá na membrana, nos lipídios da membrana, com certeza tem receptores, vários tipos de receptores. Esse receptor o que é? Uma molécula gigantesca, certo? É uma molécula gigantesca, aqui está em forma logicamente, de um símbolo só, onde esse polipeptídeo de ação hormonal vai entrar dentro desse sítio ativo, que é o receptor, certo? Vai seguir para a lipase dentro dos lipídios da membrana. A partir desse momento há uma fabricação, ou seja, começa a gerar ATP. Daqueles terpenos, daqueles tipos de fitoalexina, que já a gente vai falar de fitoalexina, vai liberar um monte, moçada, a depender do tipo de lesão. Aqui nós estamos falando de uma herbívora, certo? De uma lagarta, vamos dar um exemplo de uma lagarta, né? De um comedor de inseto, para o neófito da agronomia. Tá. Vai liberar ácido linolênico livre. Ácido linolênico são vários. Vai ter uma biossíntese do ácido jasmônico, já a gente vai falar sobre o ácido jasmônico. Vai ter essa rota de sinalização, quer dizer, é a ativação dos genes inibidores dessa protease, ou seja, tem uma lipase aqui, tem os lipídios de membrana, ou seja, vai inibir isso daqui, para dizer para a planta, ó, não fique doente, entre aspas, certo? Lembra lá do eixo lá, beleza? Isso aqui foi só mais ou menos tanto que eu coloco no próprio livro, eu coloco as minhas anotações, né? Olha lá, ó, planta lesada do tomateiro, ou algum alcaloide lá, aqui eu coloco ácido jasmônico, ou, vejam bem, prestem atenção nisso daqui, ó, na minha anotação. Ácido jasmônico é uma coisa, tá? Ou algum alcaloide tóxico para insetos. Estamos falando de inseto na lesão, certo? Tá, liberou aquele eixo lá de indução. Tá, nesse eixo de indução, aquele receptor lá, vejam bem, vai ativar os genes, né? Para essas respostas. A planta vai avisar a planta. Lembra lá daquele aviso? Vai dar um aviso lá. Um sinal amarelo lá naquele eixo que vocês viram no slide anterior. Resposta à hipersensibilidade, biosíntese de fitoalexina, a gente vai falar já. Biossíntese de ácido salicílico, quer dizer, a SARS, lembra da SARS? Resistência sistêmica adquirida, beleza? Quer dizer, preste atenção aqui também, muitas rotas de defesa contra patógenos são induzidas pela infecção. Os fragmentos de moléculas dos patógenos, ou seja, tá o patógeno aqui, aqui nós já estamos falando outra coisa, de um outro fitopatógeno. Existem fragmentos de moléculas, eles deixam um rastro molecular na planta. Quer dizer, esses fragmentos de patógenos, os fragmentos de moléculas denominados eliciadores, ou também alguns autores falam, eu até coloquei aqui alguns autores brasileiros, eu coloco sempre o meu amigo Dr. Paulo Roberto Camargo Castro, Exalc, parabéns, Exalc USP, segundo alguns chamam de elicitores, alguns chamam de eliciadores e elicitores, ou seja, essa palavra tem os mesmos significados com duas formas de escrever. Iniciam uma complexa via de sinalização, que leva à ativação de respostas de defesa. Ou seja, lembra que lá atrás a gente falou, embora as plantas não tenham um sistema imunológico de defesa, elas são capazes de produzir isso daqui. Só que para produzir tudo isso daqui, o que acontece? Ó, tem oxidase aqui, ó. O que acontece? Requer ATP.
P. Beleza? Seguindo em frente. Tá, a gente falou fitoalexina. Vamos lá, está sendo estudado. Nossa, tem muita gente que fala de fosfito. Fosfito tem muito a ser estudado. Mas vamos lá, fitoalexina. Um dos mecanismos mais bem estudados pela ciência atualmente são essas substâncias. Tá? São grupos de metabólitos, lembra que eu falei lá, secundários, certo? Fitoalexina, que são formados em torno da lesão. Isso aqui tem muita gente, já são metabólitos. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Metabólitos secundários são formados em torno da lesão. Isso daqui também tem muito autor que chama fator, anotem aí, fator termolábil. Olha que palavra bonita. Fator termolábil. Olha que fator. É um fator, aconteceu um fator. Ou seja, tem um vetor aí. Termo, temperatura, lábil, trabalho, labor. Ou seja, o metabólito que são formados em torno da lesão, existe um fator termolábil que é através dessa fitoalexina, ou seja, é um aumento, o próprio Lincoln Tice fala, é um aumento na temperatura como se fosse um estado febril, mas é um aumento tão infinitesimal, é tão pequeno, só que dispara essa informação daqueles receptores lá, daquelas moléculas grandes que eu falei de receptores. Quer dizer, é um fator termolábil que apresenta atividade microbiana. Ou seja, em geral, eles estão presentes nas plantas antes da infecção, mas só são sintetizados rápido, após o ataque. Por quê? Porque há essa ativação bioquímica. Aqui vai requerer ATP. Vamos lá. Nós estamos falando de bioquímica, lembra? Nós estamos falando de fisiologia vegetal e bioquímica. É um mecanismo muito complexo, há uma transdução de sinal, ou seja, uma transdução de sinal. O que é sinal? Um sinal bioquímico, biosintético, e uma transcrição lá. Transdução é uma coisa, não é informação, é um informe. E uma transcrição, ou seja, traduzir aquilo lá para uma informação de RNA mensageiro. Veja bem, eu tenho um informe que vai transformar isso numa informação. Informe é diferente de informação, transdução é diferente de transcrição. Quer dizer, aí os RNA mensageiros e a consequente tradução, lembra que eu falei, em enzima correspondente. Que enzimas são essas? São várias. Então são várias fitoalexinas. Os isoflavonoides, tais como a medicarpina e a glicerolina, são fitoalexina, comum em leguminosa principalmente. De modo que na batata doce, tomate, né, são várias as outras. Aqui a gente não vai entrar em ristina e capsidiol, outras coisas. Então a gente fala que fonte exógena de fitoalexina, e são muitas, né, não vamos falar só de fosfito aí não, moçada. Até o presente momento não foi comprovada, veja bem, a sua eficiência fitoalexina não foi fontes exógenas de fitoalexina. Não adianta você querer pegar lá tudo aquilo que eu falei lá atrás e querer aplicar na planta, que não tem. Lembra que a gente estava falando daquele monte de estudo que está sendo colocado, que mais confunde do que complica, até a gente chegar a aglomerar, catalogar tudo isso daí, comprovar cientificamente e ver que funciona. Quer dizer, aí sim, isso, beleza, essa fitoalexina funciona. Como a gente vai fazer uma comissão para transformar isso em lei? Viabilidade legal, beleza? Entra naquelas 6 viabilidades. Tá, voltando. Então, ainda no momento não foi as fontes exógenas em si, assim como os isoflavonoides. Opa, peraí, você está falando besteira aí. Me corrijam se eu estiver errado. Como os isoflavonoides não induzem a resistência. Tá, isso daqui tem bibliografia e muita gente está falando em flavonoide. Vamos lá. Não há na literatura científica oficial, veja bem, literatura científica oficial, nada que comprove isso. Todavia, fontes exógenas que induzem a produção de fitoalexina, veja bem, fonte exógena de fitoalexina é uma coisa, fonte exógena de produto que produz a fitoalexina é outra coisa, tal como o íon fosfito. O íon fosfito, lembra daquele negócio do zinco, lá das outras aulas para trás, de quelatização, foi muito prostituído no mercado. Eu até coloquei aqui, desculpa, que é a chance de rejúbilo, ou seja, né, desde que bem elaborado e produz um resultado com outros compostos. Não sei se vocês sabem, no Ministério da Agricultura hoje, tem muita gente que estava fazendo fosfito que não era fosfito, viu? Não tinha fosfito, era fósforo puro. Ah, fósforo, fonte de fósforo. Vamos lá falar de fosfito de potássio. Depois a gente vai falar fosfito de potássio. O fósforo tem função nutricional, o potássio tem função nutricional. Isso é outra coisa, né? Não vai falar agora, não é a hora. Desculpa, tá ruim mesmo a garganta, moçada. Sabadeira, de manhã então nem se fala.
Então existe muita publicação instituição versus resultado positivo, só que ó, não há na literatura científica comprovação oficial. Muita gente no mercado hoje está falando em flavonoide, não sei se vocês viram, vocês sabem, quem está no ramo aí, a campo estão falando, peraí, tem pesquisa com resultado positivo que tem que ser mais salientada do que aquela que com resultado negativo. Senão o que acontece? Empana o conhecimento do produtor. Aí que tá, começa a prostituir. Vamos tentar entender isso daí, tanto lei, quanto fisiologia, quanto bioquímica, para não empanar o conhecimento do produtor. Quer dizer, dizer a verdade é o único caminho, moçada. Então o flavonoide, o meu tem flavonoide. Lembra que eu sempre falo, lembra eu sempre coloco do negócio do aminoácido de cadeia longa e cadeia curta, e fazendo aquela alegoria de atravessar um guarda-roupa deitado ou um guarda-roupa transversalmente para ele passar na porta do teu quarto. Você não vai atravessar o guarda-roupa, quer dizer, depende do L aminoácido, do D aminoácido, de que forma ele foi tratado dentro da formulação e de que forma ele vai ser colocado na dose, de que forma ele foi calculado em número de mols, esse tipo de coisa. Miligrama por litro, micrograma por litro, ml por litro talvez, dependendo do aminoácido ou dependendo do... Então flavonoide também entra aqui. Não vamos prostituir o mercado no sentido de falar que vou colocar aí no flavonoide, por quê? Flavonoide, tal como medicarpina, glicionina, tem gente pegando muita coisa disso daí. Então essas fontes exógenas de fito, até o presente momento não foi comprovada, moçada. Agora, indutores de resistência, ou seja, fontes exógenas, indutores de resistência, produtos que induzem a produção de fitolexina, aí sim, tais como o iofosfito, que foi prostituído, que a gente vai rejubilar isso daí. Aliás, muitas empresas já estão fazendo isso. Então, fosfito, lembra que eu falei do boro? Lembra lá do boro que tem coisa nova por aí 2022? Beleza, é isso daí que a gente está tentando traduzir para vocês. A gente está tentando fazer uma transdução para transcrever e para traduzir as informações a respeito da agroquimiologia, beleza? Vamos em frente. Porque senão o que acontece? Lá na viabilidade do insumo agrícola e sua visão hexadimensional, essa transdução de informação, fitolexina, fosfito, aminoácido tal, aminoácido, cadeia longa, a viabilidade química começa a entrar em confronto com a viabilidade agronômica, que a viabilidade começa a entrar em confronto com a viabilidade química, então vira um círculo vicioso, que até a gente não estabilizar isso através de pesquisa científica comprovada, embasada, através de instituições sérias, publicada, colocada dentro da publicação, para tentar gerar, para tentar adicionar e implementar dentro de uma legislação, uma portaria, vai tempo, vai pesquisa. Isso lá no livro eu tenho até uma cadência de tempo a respeito entre pesquisa, desenvolvimento, teste, colocação no mercado, tem até uma cadência. E a cadência de tempo, a cadência temporal é muito longa, galera. Vamos seguir em frente. Aí volta naquelas, preparando a cena, biocontrole, biofertilizante, o que é produto biológico, o que é produto natural, o que é semioquímico, bioquímico, bioestimulante, emprestando sempre da doutora Gláucia. Eu acho muito interessante aquela palestra que ela fez em Goiás, muito esclarecedora a respeito disso daí, de preparar a cena do que vem por aí. Qual que é a solução? Volto lá atrás, aquilo que eu falei, não é a ciência que vai determinar o enquadramento de um produto, não, e sim a legislação, ou seja, pesquisa tem aquela cadência temporal que eu falei, tem uma linha de tempo aí, para daí a gente formar uma portaria, uma instrução normativa, tal, para liberar um produto. Não é assim, porque vai confundindo, é muita informação que acaba mais confundindo do que explicando. Quer dizer, o que é a agroquimiologia? Qual a proposta, o propósito e o mote da agroquimiologia, junto com todos vocês, junto com o químico, junto com o agrônomo, junto com o pesquisador, é tentar esclarecer isso daí, tentar elencar isso daí de uma maneira mais simples e palatável para o consumidor. Qual consumidor? Para o pessoal do agro. E do agro e lá no final, na ponta final, lá o pessoalzinho lá, porque tem muita gente que ainda acha que feijão nasce em prateleira de supermercado. Simbora! Então não adianta uma abordagem técnica sem embasamento legal. E sempre eu falo isso. Não adianta um embasamento legal ou comercial, seja lá o que for, sem um pré-estudo de viabilidade química ou bioquímica. Entendeu? Hoje a gente falou um pouco a respeito disso, beleza? Por isso, de novo, pegando William Ravensberg, do IBMA, que não tem nada a ver com o IBAMA, que é produtos inovadores necessitam de legislações inovadoras. Então, improviso é uma arte para pouco. A adaptação, às vezes, se faz necessária. E aqui entra a legislação. Olha só a diferença.
mais ou menos, vocês já viram isso daí, então vamos partir para frente. Aí volta naquela velha questão do IBMA lá, a quantidade de coisa para ser estudada nisso daí, para a gente transformar aquilo que é, muita gente hoje, dá uma pausa aí, moçada, nos piretroides, até assusta, né? É até hoje a gente sabe que tem piretrina natural aí, e que é, vamos dizer assim, é aquela velha história que eu estava falando lá atrás. Dependendo da piretrina natural, ela tem uma transdução que seleciona inseto. Então já tem produto aí, você viu que está tendo amplo espectro, tanto como produto com atividade fungistática e atividade inseticida. E eles não estão sendo classificados lá dentro das nossas faixas, lá das nossas classes, lá vermelhinhas, verdes, que a gente não gosta nem de falar hoje em dia. Embora é necessário sim. Tem livro que explica isso, no meu livro explica isso. Eu indico um livro, inclusive sempre no meu livro lá do Nicolas Vital, um excelente, procurem Nicolas Vital, é um cara muito legal que fala a respeito dos abre aspas, agrotóxicos, que para mim chama-se remédio para a planta. Então tem muita coisa que está mudando, e está mudando a forma de produzir. E vamos seguir em frente e vamos tentar estudar um pouco mais através do IBMA, que tem bastante coisa nova. Seguindo em frente. Qual o próximo capítulo do estimulante vegetal? Tem muita coisa, 2022 tem muita coisa para a gente ver. A gente vai vendo para e passo, devagar, sempre estudando e, logicamente, tudo junto, para seguir, para tentar, ao menos, conciliar essas 6 viabilidades dentro de um agroquímico, beleza? Hoje era isso, Sabadeira que ia falar, ou seja, a gente vai focar todos esses sketchzinhos que a gente está falando, a gente vai chegar em viabilidade agronômica, focar mais nisso daqui, mas tudo através, bem uma pincelada através de tudo isso daqui. Mas por quê? A gente tem que funcionar e produzir mais com menos, ofertar mais alimento, maior produção de alimento, em menos área possível, aquele mote é simples falar, menos área possível, com menos recurso possível, com redução de recurso, e a agroquimiologia veio para isso, fazer a gente estudar para conseguir esse objetivo, beleza? Era isso que eu tinha que falar, como sempre, esse daqui não está funcionando, quem quiser vai dar um toque através do WhatsApp e através do e-mail, e tem os outros canais, né, Facebook, YouTube, o Trelelé, eu vou falando o Trelelé porque é etc, e tem vários canais. Bom sábado a todos, bom final de semana e até breve.